Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Júlia e este aqui é o meu canal. Pessoal, vocês não têm noção da tempestade que está lá fora. Aqui na minha cidade, hoje, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia em que eu vou postá-lo. Hoje é dia 10 de junho e vocês não têm noção da tempestade que está caindo lá fora. Eu prendi o meu cabelo dessa forma aqui porque eu ia à academia. Há 3 horas. Eu acordei, era 7h30. Eu ia à academia e simplesmente eu não consegui sair de casa porque, assim, não está uma chuva normal. Pelo menos não aqui no meu bairro, né? Porque minha cidade é assim, cada bairro chove de um jeito, não consigo entender. Às vezes um bairro chove, o outro não, mas aqui no meu bairro está impossível. Estou com a voz um pouco embargada, vocês podem perceber, porque eu estou com o nariz bem entupido. Na semana passada também fiquei. Esse vídeo era para ter saído na semana passada. Eu ia gravá-lo na semana passada, mas eu estava muito resfriada. Então, eu estou gravando hoje aqui com a minha voz, que foi o que sobrou para esta terça-feira, para poder conversar com vocês acerca de um assunto que algumas pessoas me perguntaram. De vez em quando esse assunto surge em meio a algumas conversas, porque é sobre uma prática que eu já tenho há muito tempo, gente. Quem é meu amigo há muitos anos sabe. Desde que eu ganhei meu celular, meu primeiro celular com Android lá em 2015, eu simplesmente sumo às vezes. Eu de vez em quando sumo das redes sociais, desinstalo, assim. Eu não apago as minhas redes sociais, elas continuam lá, mas eu não interajo, eu não mexo por um determinado tempo. E eu comecei a fazer isso lá em 2016, né? Eu ganhei meu celular, meu primeiro celular no final de 2015 ali. E em 2016 eu já comecei a fazer essa prática de desinstalar todas as minhas redes sociais por um tempo. Na época eu tinha Facebook, Instagram, acho que só Facebook e Instagram. Eu desinstalava os dois e às vezes até o WhatsApp. Eu desinstalava o WhatsApp também. Isso quando eu não desligava o meu celular por 3, 4 dias e ficava assim. E aí sempre surgem algumas dúvidas, porque as pessoas acham isso coisa de outro mundo, né? Já que a gente vive num mundo digital e parece que quando você desinstala tudo é como se você estivesse ausente do mundo. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês. Por que eu faço isso? Quais benefícios que eu tenho disso? Se eu tenho algum malefício? Eu quero conversar com vocês também sobre o início dessa minha jornada, porque que eu tive essa ideia pela primeira vez, se alguém me influenciou. Então fica aí neste vídeo até o final que eu acho que pode ser benéfico para você. Gente, mudei o ângulo aqui um pouquinho, que do outro ângulo tava parecendo que eu sou careca. Eu tenho cabelo, ó. Brincadeira, pessoal. Então vamos lá no nosso assunto. Primeiro, minha história com as redes sociais. Como eu falei com vocês, ganhei meu primeiro celular com Android no final de 2015. Ali para 2016, eu estava prestes a fazer 15 anos na época. E eu comecei a perceber que as redes sociais começaram a gerar em mim muita comparação. Na época eu era uma adolescente, mas eu tinha muitos problemas com autoestima, eu me achava muito feia, eu tinha muitos problemas com o meu corpo. Apesar de eu ser bem magrelinha na época, eu achava que eu era gorda, eu achava que eu tinha um barrigão. Hoje eu vejo as fotos e eu falo, meu Deus, eu era uma tripinha de tão magra, mas eu tinha ali uma grande dificuldade com como eu me enxergava no espelho e eu passei a consumir muitos conteúdos de beleza. Eu comecei a consumir conteúdos de blogueiras, só que não eram blogueiras legais, não. Eu consumia conteúdos de modelos que pregavam uma vida perfeita, principalmente dos Estados Unidos, da América do Norte, que tinha bastante essa questão assim de área da beleza, de modelos, e era um mundo bem tóxico e eu gostava. Eu lembro que eu via muitos vídeos em inglês. Na época eu desenvolvi muita coisa no meu inglês, porque eu só via vídeos em inglês, não tinha legenda. Eu gostava muito de assistir aos vídeos de rotina dessas modelos, a alimentação que elas tinham, só que hoje eu sei que não eram coisas reais, mas na época eu achava que de fato elas tinham aquela rotina. Eu me lembro até hoje de um vídeo de uma delas, ela era bem magra, assim, que dava pra ver as costelas, e o meu sonho na época era poder ter a minha costela saltando, e olha que assim, dava pra ver minha costela.
mas eu queria que a minha costela saltasse. Meu sonho era ter aquela barriga funda com a costela aparecendo. De tão doentia que estava assim a minha cabeça quando eu era adolescente. E eu lembro que havia esse vídeo de uma modelo que tinha essa costela assim, ela mostrava ela acordando e ela era bem magrelinha e muito bonita, assim, né? Com o cabelo muito bonito, mas ela já acordava assim, toda maquiada e tal. Ai, ilusão, né? Até parece que alguém acorda daquele jeito. E eu lembro que ela pegava um chazinho com leite do vídeo, mexia no notebook e ela dizia que aquela era a refeição dela por basicamente 6 horas ou algo assim. Depois ela só ia comer não sei quantas horas depois. E eu lembro que eu coloquei aquilo na cabeça, que eu ia ser perfeita como aquelas modelos se eu comesse pouco, se eu tivesse um estilo de vida de exercícios físicos exagerados. Naquela época eu comecei a correr e a fazer exercício em casa e eu ficava fazendo por horas. Eu achava que eu ia ficar bacana daquele jeito. Só que eu comecei a ter problemas emocionais. Comecei a ter muitas questões sobre a minha própria aparência por conta desses estilos de vida que eu olhava no YouTube. E também comecei a desenvolver problemas estomacais, porque eu ficava às vezes muitas horas sem comer, às vezes eu comia coisa que eu não devia e dava um jeito de tirar aquilo do meu organismo, né, para não dizer que é bulimia. Mas eu comecei a fazer isso, comecei a desenvolver algumas coisas porque eu me comparava muito com aquelas mulheres que eram bem mais velhas que eu. Eu na época tinha 15, elas tinham 30. Então eu queria ter a beleza de 30 anos de idade, de pessoas que viviam da área da beleza, de pessoas que faziam, que tinham todo aquele estilo de vida, né? Que era doentio, não era nada saudável. Eu queria ter a vida daquelas mulheres de 30 anos aos 15, o que é impossível. Corpo de 15 anos é corpo de 15 anos. Quando a gente tem 15 anos, a gente tem um corpo ainda um pouco infantil. Depois que a gente vai desenvolver melhor e vai ver melhor como que o nosso corpo vai ficar, demora mesmo. E eu não tinha noção assim de que eu poderia fazer uma boa alimentação e fazer exercícios físicos equilibrados. Eu estava indo para um extremo que era o que eu via nas redes sociais. Então eu comecei a identificar o meu primeiro problema aí, naquela época em que tudo estava começando, que um monte de gente nem tinha redes sociais ainda. Era muito comum que as pessoas inventassem o estilo de vida e todo mundo acreditasse. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas inventam as coisas, mas na época não, a gente achava que realmente tinha gente com a vida perfeita. E era o que a minha cabeça de adolescente achava mesmo. Eu achava que a minha vida era ruim e a daquelas meninas, daquelas mulheres, na verdade, né, porque eram mulheres bem mais velhas, era perfeita. A vida delas era perfeita. E aí, dessa vez, dessa primeira vez, eu apaguei as minhas redes sociais. Eu apaguei o meu Facebook, eu apaguei o meu Instagram. Na época, no meu Instagram, eu postava muitos textos e eu estava começando a crescer nas redes sociais porque eu postava textos contando histórias. Eu gostava já muito de escrever, vocês sabem que eu sou escritora também. E as pessoas gostavam de acompanhar os meus textos, as minhas histórias. Então eu estava começando a ter um bom número de seguidores. Até hoje eu penso que se eu tivesse continuado aquele Instagram, provavelmente hoje eu teria um bom número, mas talvez a minha saúde mental tivesse sido debilitada. Então a melhor escolha que eu fiz naquela época foi apagar mesmo. Eu apaguei aquela conta. Eu apaguei a minha conta do Facebook e apaguei a minha conta do Instagram. E fiquei mais de um ano sem redes sociais. Eu só tinha o WhatsApp. E assim, eu tive muitos benefícios naquela época. Eu fiquei um ano, fiquei acho que no final de 2016 até o final de 2017, que foi quando eu criei a minha nova conta do Instagram que eu uso até hoje. Né? Na época era só pessoal mesmo, não gravava conteúdo, era uma conta privada. Hoje em dia é uma conta aberta, eu comecei a gravar conteúdos lá há pouco tempo, assim, de maneira mais fiel. Mas eu fiquei um ano sem Instagram e sem Facebook. E eu percebi o quanto a minha cabeça melhorou. Eu parei de me comparar e eu tive um tempo especial com Deus. Como vocês sabem, eu sou cristã e na época da minha adolescência, minha vida espiritual estava muito conturbada. Eu queria Deus, mas ao mesmo tempo eu não sabia como fazer. Eu não sabia como alcançar, assim, de fato, uma intimidade com o Senhor. Eu ainda errava em coisas que eu não queria errar. E e até hoje, quando eu pego os meus diários daquela época, que eu gosto muito de escrever diários, eu vejo que eu vivi em crise, sabe? Eu vivia, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia longe de Deus, eu sentia que Ele era o meu melhor amigo. Tinha dias que eu estava bem com Deus, tinha dias que eu me sentia mal com Deus, apesar de eu saber que Deus sempre me amou. Então, aquela fase de ficar reclusa, de ficar aquele ano, assim,
E nesse jejum, entre aspas, né? Jejum é de alimento, mas assim, vamos dizer metaforicamente, figuradamente. Esse jejum que eu fiz de não me alimentar de redes sociais foi muito bom para minha cabeça e para minha vida espiritual. Foi ali que eu sinto que eu comecei a mudar algumas coisas da minha mentalidade. Até então eu não havia mudado tanto das minhas atitudes, eu ainda continuava não tratando tão bem a mim mesma, o meu corpo, que era templo do Espírito Santo, continuava fazendo dietas malucas e exageros para conseguir alcançar o corpo perfeito que eu tinha aprendido com as redes sociais. Mas eu já estava ali num processo de relacionamento com Deus. Deus já estava me falando várias coisas, já estava me falando acerca do meu valor, do amor que Ele tinha por mim. E eu me lembro ai gente, vou ficar com vontade de chorar. Porque eu me lembro disso sim. Foi tão bom pra mim, sabe? Apagar todas as vozes do mundo e ouvir só a voz de Deus, sabe? Ai, tá dando vontade de chorar. Vou ter que pausar o vídeo. Eu me lembro da Julinha adolescente, na cama, se sentindo tão mal consigo mesma. Não deu certo pausar o vídeo. E eu me lembro de abrir Cantares. Cantares, pra quem não sabe, vou ter que me acalmar pra falar. Cantares, pra quem não sabe, é um livro que tem uma conotação de relacionamento de homem e mulher, tá? Então, assim, não se encaixa tanto no momento em que eu estava vivendo, até porque eu não tinha relacionamento nenhum. Mas eu lembro de um versículo de Cantares que Deus usou para falar comigo, que era assim: você é linda, minha amada, e você não há defeito algum, alguma coisa assim. Porque eu me lembro de que havia um dia que eu, adolescente, naquele auge de sentimentos, de me sentir tão mal comigo mesma, de ser muito insegura, eu era muito insegura. Eu me lembro de sentar na cama, perguntar para Deus por que Ele havia me feito daquele jeito e não como as moças que eu via na internet. Vou chorar. Dá vontade de chorar, gente, porque foi uma das primeiras vezes que eu senti o Espírito Santo falando comigo de forma muito forte, muito forte. Eu me lembro de perguntar para Deus por que Ele não me havia feito de uma outra forma. E Ele falou para mim assim, sobre aquele versículo: em você não há defeito algum. Ali eu tive certeza que Deus tinha me criado de maneira perfeita, de que Ele havia planejado cada coisa da minha vida, do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo. E eu me senti tão amada, eu me senti tão valorizada por Deus. Eu senti que o meu pai havia me formado, me desenhado desde o ventre da minha mãe, sabe? O meu pai Deus. E eu acho que se eu tivesse redes sociais naquele momento, eu não estaria tão atenta à voz do Espírito Santo, sabe? Mas eu estava atenta porque eu havia apagado todas as vozes do mundo. Inclusive, eu quero aproveitar aqui esse parêntese. Se tiver alguma adolescente assistindo a este vídeo, alguma jovem que tem problemas com sua própria aparência, com o jeito de enxergar a si, sua personalidade, seu jeito, eu quero dizer para você que o Senhor planejou você. Ele fez você de forma perfeita. Todos nós temos pecados, coisas a serem corrigidas, mas o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. A nossa aparência, o nosso corpo foi estrategicamente feito por ele. Nós somos perfeitas à imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez de maneira especial. E tem uma outra coisa também que Deus começou a tocar no meu coração naquela época, que era como era lindo eu ser tão parecida com as pessoas que me amam, sabe? Ai, eu tenho o nariz da minha avó, eu tenho a boca de alguém, né? Não sei de que é a minha boca, não. Eu tenho os olhos do meu pai, eu tenho o queixo da minha mãe, eu tenho, sabe? Eu tenho tantas coisas, eu sou um lindo quebra-cabeça das pessoas que me amam. Eu lembro que Deus falava isso pra mim. Foi tão especial aquele momento, Deus ministrava tanto no meu coração. E eu não tinha distração, eu não tinha redes sociais para abrir. O YouTube, na época, eu também desinstalei. Então, a única coisa que eu tinha era o WhatsApp. Mas eu acho que ninguém é viciado no WhatsApp, né, gente? Não sei. Eu nunca fui viciado no WhatsApp. Então, assim, cara, que momento especial. Ali eu percebi quantos benefícios eu poderia ter se eu me desligasse do mundo, sabe? Mas então, eu voltei às redes sociais.
oficialmente em 2018, porque eu criei uma conta pra mim, mas eu não mexia na conta. Então, se eu não me engano, até postei. A minha primeira foto no Instagram foi em 2017, mas depois eu não postei mais nada. Eu acho, tá, gente? Não sei de cabeça não. Mas aí eu fiquei um bom tempo ali sem postar nada, sem olhar nada. Eu era bem low profile, sabe? Até que o Espírito Santo começou a compartilhar coisas muito especiais comigo. Eu comecei a colocar o meu coração no lugar certo. 2018 foi um ano muito bom pra mim, muito bom, que Deus alinhou muita coisa, eu aprendi muita coisa. O Senhor consertou áreas do meu coração. Eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo bonita. Pela primeira vez eu estava me sentindo capaz. Foi o ano em que eu me formei como professora, que eu fiz formação de professores. E eu estava me sentindo assim, sabe? Tendo um propósito, uma missão. Eu comecei a dar aulas em 2018, eu dava aula particular, eu dava também aulas como professora auxiliar em estágios. Então eu me senti muito incrível, assim, sabe? Eu estava me descobrindo, eu estava me doando para as crianças, porque eu dava aula para crianças na época. Então foi um ano muito bom para mim, que o Senhor me falou muita coisa. E eu comecei a compartilhar as coisas que Deus falava para mim na internet. E aí eu abri o meu Instagram. E na época eu postava devocionais, não tinha ainda o Reels, né, no Instagram, na época era IGTV, então às vezes eu fazia lives no Instagram. Tinha gente que acompanhava as minhas lives. Eu me lembro até hoje, assim, de pessoas me mandarem mensagens falando das minhas lives. Eu fazia lives orando, fazia lives lendo a Bíblia, e era muito bom também. Era algo, assim, bem íntimo, sabe? Eu não tinha muitos seguidores na época, eu devia ter uns 500 seguidores ou algo desse tipo. Mas muita gente foi chegando no meu Instagram por conta disso. E aí Deus me mostrou as redes sociais como uma ferramenta de ajudar o próximo. Se antes eu via as redes sociais como vilãs, como aquelas que mexiam com a minha cabeça, que faziam eu me comparar com pessoas que pareciam perfeitas ou melhores que eu, agora as redes sociais eram uma ferramenta de Deus na minha vida, para eu compartilhar aquilo que eu aprendia, para eu compartilhar o que eu estudava, para eu compartilhar os livros que eu estava lendo, para eu compartilhar as músicas que eu gostava, que eu sempre gostei de cantar, de tocar. Então, assim, ali eu vi as redes sociais como uma oportunidade de ajudar as pessoas, de ser até vulnerável. Eu comecei a compartilhar algumas coisas sobre a minha vida e foi muito bom. Ali, pela primeira vez, eu vi as redes sociais de uma outra forma. No entanto, como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, eu caí na ansiedade de querer ser criadora de conteúdo e comecei a me cobrar demais. Eu tinha que gravar tantos vídeos, eu tinha que fazer tantos posts e eu tinha que montar perfeitamente, tal, tal, tal. Só que eu já trabalhava, aí eu já fazia faculdade e eu não tinha tempo de criar conteúdos da forma que eu gostaria de criar. Eu tenho um grande problema com perfeccionismo. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos do canal. Então eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem criar conteúdo. Aí de novo eu entrei numa crise. Senhor, eu achava que as redes sociais eram minhas vilãs, agora eu vi um benefício muito grande em usá-las. E voltei a ficar ansiosa, agora não por comparação, mas porque eu quero, sabe, conseguir crescer aqui de alguma forma e ser instrumento do Senhor. E comecei a ter essa relação frenética com as redes, de querer todo dia estar lá postando e atualizando, e eu não era uma máquina, eu ainda não sabia muito bem o que fazer, e comecei a ir aos pés do Senhor. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: fica um tempo sem. Mas aí, dessa vez, eu não apaguei as redes sociais. Dessa vez, eu só desinstalei mesmo os aplicativos, falei com o pessoal, olha, gente, vou ficar aqui um tempo sem. E aí eu acho que eu fiquei uns 3 meses sem redes sociais em 2019. Fiquei esse tempo sem e foi mais uma vez um tempo que o Senhor preparou para mim. Ele me falou sobre o equilíbrio, sabe? Eu não precisava ficar 100% sem as redes sociais, mas eu também não precisava ter as redes sociais como um centro da minha vida, como uma prioridade. Eu não precisava ter o meu celular como meu senhor. Eu podia ter equilíbrio. Eu podia ter Deus no centro da minha vida e alcançar esse equilíbrio, sabe, em relação às redes, em relação ao meu celular. Então eu fiz dois combinados inicialmente. O primeiro combinado é que eu nunca colocaria minha saúde mental abaixo dos meus resultados com redes sociais.
os meus resultados com redes sociais não seriam a minha prioridade. Por mais que eu goste de fazer conteúdo, eu já faço conteúdo tem um tempo, e vocês sabem que os meus números não são muito grandes, eu não tenho grandes inscritos no meu canal do YouTube ou muitos seguidores no Instagram, e eu sou super bem resolvida com isso, porque eu sei que eu não sou aquela pessoa que faz vídeos frequentemente, sempre direitinho, que tem estratégias, que paga tráfego. Eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu fiz um combinado comigo mesma que essas coisas não tomariam meu coração. Que eu faria criação de conteúdo porque eu gosto de compartilhar. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo, as coisas que eu estudo, a minha vida com Deus, aquilo que o Senhor toca no meu coração. Eu não ia fazer disso um centro. Eu não ia focar em ser famosa, em ser uma influencer, em ser uma blogueira ou o que seja. Eu coloquei isso no meu coração. Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca deixaria que isso tivesse um espaço que não é para ter, sabe? Isso não dominaria o meu coração. E o segundo combinado que eu fiz é que de tempos em tempos eu teria esse afastamento. Eu desinstalaria os meus aplicativos, mas por menos tempo, não por meses. Eu desinstalaria por 2 semanas, por um final de semana. E eu não tenho muito uma regra. Eu desinstalo quando eu acho que eu devo, quando já tem um tempo que eu não faço, ou quando eu percebo que eu estou mais ansiosa ou algo desse tipo. E sempre que eu desinstalo os meus aplicativos, eu tenho esse reencontro comigo mesma, eu tenho mais tempo com Deus, eu fico mais produtiva. E aí, quando eu volto, eu estou bem mais controlada. E é por causa disso que eu não sou viciada em celular e redes sociais. Eu percebo que muitas pessoas têm dependência de celular, de redes sociais, e eu não tenho. Porque sempre que eu percebo que eu posso estar começando a gerar esse vício da dependência, eu saio das redes sociais. Ou quando tem muito tempo que eu não faço isso, eu faço. Entendeu? Quando tem muito tempo que eu estou sem fazer, eu decido fazer para poder ficar assim, nessa reconexão com o meu propósito, com quem eu sou. E é sempre muito bom. Quando eu fico sem as redes sociais também, eu aprendo a contemplar o agora, sabe? Eu aprendo a contemplar o mundo e, gente, me vem uma satisfação tão grande no coração, uma gratidão por eu estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo, sabe? Porque o maior erro, eu acho, das pessoas em relação às redes sociais é cultivar um sentimento de ingratidão, de insatisfação. Parece que quando a gente fica muito viciado em redes sociais, ou quando a gente mexe muito, não necessariamente viciados, parece que gera na gente uma insatisfação com a nossa própria vida. E isso é um pecado, sabe? Você ser insatisfeito com as coisas que Deus te deu, que Ele permitiu você ter. Ou se você não é cristão, se você não acredita em Deus, uma insatisfação com as coisas que você gerou, que você lutou para ter, né? Independentemente de qual visão você tenha, é muito ruim você ser ingrato, você ser reclamão. E as redes sociais geram isso no nosso coração. Eu converso com pessoas que falam isso pra mim, sabe? Você acaba de ficar feliz por uma conquista e aí você vê, não necessariamente uma pessoa, mas você vê uma coisa que você poderia ter melhor e aquilo ali automaticamente gera um sentimento de ingratidão. Coisa simples, por exemplo, comprei um casaco lindo, tô super feliz com o meu casaco novo. Aí eu abro as redes sociais, tem um anúncio lá de um casaco bem melhor que o meu, bem mais bonito que o meu, bem mais estiloso que o meu. Eu acabei de comprar aquele e eu percebo que eu estou com um sentimento de ingratidão, de insatisfação, de reclamação, porque eu poderia ter um melhor do que eu acabei de ter, do que aquele que eu acabei de ter. Então, assim, o tempo inteiro as redes sociais fazem isso com o nosso coração. E a melhor forma que eu encontrei de me blindar em relação a isso, é de tempos em tempos me esconder mesmo. Me esconder em Deus, me esconder em mim mesma, no meu propósito, na minha descoberta. Então eu desinstalo os aplicativos por 2 semanas, uma semana, não tenho tempo determinado, é aquilo que eu achar que eu devo. Até porque hoje eu não vejo um grande benefício em sair 100% das redes sociais, porque eu uso para trabalhar também. Eu tenho um crescimento profissional por conta das redes sociais, né? Então, assim, eu não me vejo hoje longe das redes sociais 100%, mas talvez um dia sim, talvez quando eu ficar mais velha, quando eu estiver aí aposentada, que eu não precisar mais fazer profissionalmente, talvez eu fique sim sem as redes sociais. Mas hoje eu não vejo benefícios em ficar completamente sem as redes. Eu vejo benefícios em fazer isso que eu falo com vocês, do equilíbrio, de tempos em tempos me retirar, me colocar minha cabeça no lugar, meus sentimentos no lugar e voltar melhor e voltar mais controlada. Gente, sempre que eu volto para as redes sociais depois desse tempo que eu fico sem, é impressionante o quanto que eu fico com autocontrole, o quanto que eu estou bem para lidar, eu volto assim com gás para fazer conteúdos melhores. Então assim, eu vejo muitos benefícios. Agora,
O malefício de você ficar 100% sem redes sociais é isso que eu falei com vocês. Se você usa profissionalmente, você pode perder muito, né? Agora, questão de vida pessoal, eu não acho que eu perca. O máximo que pode acontecer é eu não saber do que está acontecendo na vida de algumas pessoas, mas quem é importante pra mim, quem tem intimidade comigo, vai me contar. Eu não preciso ver nas redes sociais. Quem é meu amigo mesmo vai me falar no WhatsApp, vai me ligar, eu vou ver pessoalmente, vai me dizer. Então, assim, eu não vejo muitas perdas na questão pessoal, não, tá? Não vejo. O que eu vejo mesmo é na questão profissional. Porque se você usa o seu Instagram para você ter clientes, por exemplo, para você divulgar o seu trabalho, para você ganhar melhor, para você fazer alguma coisa, né? Ali profissionalmente, talvez você perca sim. Eu vejo que há perdas sim. Então, profissionalmente, eu não vejo por que eu ficar sem redes sociais. Mas eu tenho esse equilíbrio e eu não me coloco a pressão de ser uma criadora de conteúdo frenética, entendeu? Eu tento fazer assim no meu tempo, porque a minha saúde mental fica em primeiro lugar e a minha vida com Deus antes mesmo da minha saúde mental, né? Então vou até trocar aqui. Minha vida com Deus em primeiro lugar, minha saúde mental em segundo lugar e depois as outras coisas, né? Em relação aí às redes sociais. Porque se eu não estiver bem com Deus, se eu não estiver bem na minha cabeça, eu não vou conseguir produzir nada. Então, assim, eu não quero ganhar o mundo e perder minha alma. Eu não quero ganhar o mundo inteiro, ser famosa, ter vários seguidores e a minha alma está destruída, dilacerada. Pra mim não vale a pena. Então eu tenho esse equilíbrio, é o que eu falei com vocês, pra mim tem muitos benefícios e me faz muito bem. Agora, na época, eu não me lembro de ver ninguém falando disso, tá, gente? Ainda. Hoje em dia tem muita gente que faz isso, que fica um tempo sem redes sociais ou até que fica mesmo sem redes sociais completamente. Mas na época eu não me lembro de ver ninguém falando disso. O que eu lembro é que o Espírito Santo mesmo me deu esse direcionamento de ficar sem as redes sociais. Inicialmente, que eu estava mal, eu fiquei completamente, depois eu fui fazendo esses períodos, né, de tempo. Mas o que eu me lembro mesmo é que foi um direcionamento do Espírito Santo. Agora, três pessoas que passaram a me inspirar a fazer isso, principalmente no início do ano, foram a Val Gonçalves, esposa do Douglas do Jesuscope, a Roberta Vicente e a Francine Walsh. É Walsh que fala? Deve ser. São três mulheres que eu sigo no Instagram, que eu amo acompanhar o conteúdo delas, porque eu acho que elas têm uma relação muito leve, assim, com as redes sociais. Elas falam de Deus de maneira muito leve, eu gosto muito de acompanhá-las, de ler o que elas escrevem. Então, assim, eu me lembro de ver a Val fazendo primeiro, ela ficava janeiro inteiro sem as redes sociais, acho que fica até hoje. Aí depois eu vi a Roberta fazendo a mesma coisa e ela falou que fez também por conta da Val. E depois eu vi a Francine Walsh. Só que a Francine Walsh faz mais ou menos parecido comigo. Ela não fica um mês inteiro, não. Ela fica acho que uma semana por mês. Eu faço mais ou menos isso. Quando não dá pra ficar uma semana inteira, eu fico um final de semana, eu fico alguns dias. Mas as três também começaram a falar sobre os benefícios e me influenciaram muito a fazer de tempos em tempos essa reclusão, de ficar mesmo junto com o Senhor, de ter esse tempo separado para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a gente acha que não escuta a voz de Deus, mas na verdade Deus fala com a gente o tempo inteiro, só que a gente às vezes está distraído. Às vezes nós estamos distraídos, sabe? Às vezes a gente não consegue nem refletir sobre aquilo que a gente viu. Várias vezes eu li a Bíblia, acabei de ler a Bíblia, eu orei ali e fui, peguei e abri o Instagram, sabe? E aí, tudo que eu li sobre a Bíblia, li sobre Deus, tudo que eu vi na Bíblia, o Senhor não teve tempo nem de me responder, eu nem refleti. No outro dia eu já nem lembrava mais do que eu havia lido. Então, assim, é muito ruim você estar o tempo inteiro distraído, sabe? É importante que você tenha um momento de reflexão, de você parar para pensar nas coisas, de você ter silêncio. Eu tenho o exercício de fazer as coisas em silêncio, não é sempre que eu coloco música, podcast ou algo assim, que também é algo que as pessoas fazem muito hoje em dia. E esta semana é meu aniversário, faço aniversário sexta-feira, deixem parabéns aqui pra mim nos comentários. Mentira, precisa deixar não, gente, que eu não ligo não. Não sou afetada não, eu não me importo quando as pessoas não me dão parabéns, tá? Falei assim só pra você saber. Mas, brincadeiras à parte, toda vez que eu faço aniversário, eu penso, sabe, na vida que eu construí até agora, no que eu quero melhorar, o que eu errei, o que eu acertei. E uma coisa que eu penso que foi muito acertado na minha vida foi essa questão de ter equilíbrio no uso do celular, porque eu percebo que pessoas da minha geração foram, assim, completamente contaminadas com a vida da internet. E graças a Deus eu tenho esse discernimento, eu tenho essa sabedoria. Enfim, se você gostou de bater um papo comigo, se inscreva no meu canal, deixe um like neste vídeo
Eu espero ter você aqui nos próximos. Deixa aqui uma sugestão de temas. Eu gosto muito de conversar com vocês, eu gosto muito de estar aqui compartilhando reflexões. Então, fica aqui o meu convite para você participar deste canal, tá bom? É isso, compartilha este vídeo com quem precisar e um beijo, tchauzinho!